Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa Dani Belli com minha sócia, nós somos as protagonistas de saga. Você é novo por aqui, tá chegando agora? Então bora, já ativa o sininho, segue o canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Toda segunda-feira, às 7 horas, um conteúdo de qualidade aqui para você. E o nosso episódio de hoje é patrocinado por nada mais, nada menos que nós mesmos. Pela Cia Expansão SA, que é o nosso clube feminino de negócio para você, mulher, ter um desenvolvimento, ter o nosso acompanhamento, tá ali de perto no seu negócio para que ele realmente cresça e crie aí uma trajetória de um negócio que seja efetivamente sustentável. Então a gente trabalha desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do negócio, visibilidade e as conexões, porque só tem mulher fera lá, um clube intimista e que você, tenho certeza, vai gostar. Clica aqui no nosso QR Code e saiba mais todos os detalhes que a gente tem por lá. E hoje a gente tem uma entrevistada que ela já veio uma vez, só que hoje ela está vindo de novo, vai contar novidades, mudou o projeto dela, tem muita coisa legal aqui para dividir com a gente. A Carla Elage, seja bem-vinda, Muito querida. obrigada, obrigada por essa oportunidade de novo. Vocês são muito queridas. Nossa, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Seja muito seja bem-vinda. bem-vinda. Repertório não falta, né? Por isso que cada vez Amém. tem informação diferente, tem novidade aí. Então, Conta pra gente as novidades. quando eu vim, a gente estava falando do livro, né? Do Sim. Agora Você Pode. Sim. Eu continuo trabalhando, né, com desenvolvimento de liderança pessoal, tanto para mulheres quanto para homens também, né? Então a gente já está com alguns mentorados, homens que estão vendo, né, que o quanto é importante a gente mudar a nossa essência, né? Porque a nossa essência muitas vezes ela nos segura sem deixar a gente passar o telhado que a gente vê aqui de vidro. Ah, isso não é para mim, isso não posso, não quero, não consigo, né? E está na hora de mudar tudo isso, né? Ainda mais que a gente agora está numa fase de muita mudança, né? Quando a gente fala de gestão de negócios, tudo, já é uma fase de muita mudança por conta da quantidade de informação que a gente tem por conta da inteligência artificial. Sim. E as pessoas não acompanharam isso, né? E é um problema muito sério esse, né? Que eu enxergo. Então, meu trabalho hoje agregou mais isso, né? Porque a necessidade de eu melhorar quem eu sou, porque eu preciso liderar as pessoas que vão mexer com essa inteligência, né? E como fazer com toda essa informação, com tudo isso que a gente tem hoje de coisas novas acontecendo, E sem né? perder a humanidade, né? Então, eu falo sempre, né? Eu fui para a NRF em Nova York agora em janeiro. E aí o que a gente viu muito, né, é que assim, não adianta a gente falar de IA se a gente não falar de humano, porque assim, quem vai usar IA sempre vai ser humano. Sim. Porque se o humano acabar, não vai ter quem. A IA vai continuar, o computador vai continuar. Se tiver uma bomba atômica aí, credo, né? Mas a gente, não vai também, porque não vai ter quem alimente isso, né? Quem Sim, desenvolva que isso. opera, né? Então, o futuro, ele é humano, na era da IA. Só que o que a gente tem que fazer com o nosso humano, né? Como que eu vou adequar esse meu humano? Como que eu vou adequar essa minha forma de pensar, de ser, né? De reagir a esse mundo em constante modificação e cada vez mais veloz, né? Outro dia eu estava vendo um artigo, lendo um artigo, eu gosto muito de ler, né? É um artigo sobre guerra. O número de bombas que, hã, que Israel jogou no Irã em horas foi muito maior do que há 2 anos atrás, quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, assim, e os drones, né, e assim, são drones, então, Sim. assim, a guerra não é mais humana. Ela é humana porque ela afeta o ser humano de uma forma muito cruel. Sim. Mas essa tecnologia toda, ela, se o humano não controlar, ela vai acabar com o mundo. Então, assim, e é isso que eu falo muito, né? Da gente realmente respeitar muito a tecnologia, mas quem tem que controlar essa tecnologia
aprender a controlar o comportamento, né, para poder controlar a tecnologia, Respeitar o outro. Empatia. Empatia, inteligência emocional, toda a parte de como que eu vou fazer com que a minha emoção suporte a emoção do outro, Uhum. né? A gente entrou numa fase, né? Esse negócio de redes sociais, tudo, que assim, eu odeio aquela pessoa. Como você odeia uma pessoa que você Você nunca nunca nem viu? viu, né? Ou você quer ser igual àquela outra pessoa que tem 1,5 milhão de seguidores, que representa um monte de marcas, que ganha um monte de dinheiro. Sim. Quanto que essa pessoa não demorou para chegar onde ela está? Que Sem perrengues que dúvida. ela não passou para atingir esse patamar? Quanto E sapo você não engoliu pra estar ali, né? Porque E às o vezes você que não também se tem que abrir mão. submeteu, Porque às vezes você tem que né? abrir mão até dos seus valores pessoais pra. Total. E é um recorte também, né? A gente não sabe se a vida toda é tão Não, boa, porque às vezes também é o palco, né? A gente vê um palco, exatamente, é o que né? O elas estão bastidor, mostrando, né? E bastidor cada tá vez morrendo. mais, né? Hoje, assim, tipo, eu entrevistei, eu agora estou como head de eventos na Gazeta Mercantil, como eu estava conversando com vocês. E aí nós vamos fazer um summit de tecnologia em outubro, então eu estou conversando com muita gente de tecnologia e tal. Gente, hoje, antes, né, falava assim, porque pega com a inteligência artificial, ele pega o cockpit de um avião, bota a foto dele lá. Agora não, agora é o vídeo, né? Faz o vídeo inteiro. Sim. E assim, o que eu preciso dar para a empresa é só meu rostinho Só. É. e o meu conteúdo. Olha, eu gosto de falar sobre isso, aquilo. É. Meu, vem pronto, vem assim. Eles fizeram um vídeo para eu entender como funcionava, que eu falava assim, nossa, Não é real? não sou eu, mas ela fala que nem eu, e ela faz que nem eu. Ela faz Entendeu? até os trejeitos, é É. impressionante. Dá até um pouco de medo, né? Você fala, e aí? Tudo. Né? Não, e é muito engraçado porque assim, eu até alguns anos atrás, eu atuava como chefe de cozinha, né? E eu fiz muito programa de TV, em várias redes de TV. Então, eu tenho muita coisa gravada. E a inteligência artificial vai atrás dos teus Ela vídeos. busca. Então, assim, ela pega o meu jeito de falar, o meu jeito de não sei o quê, o meu gesto, o meu olho. Brincadeiras, né? Eu Porque falei, gente, como? Não fui eu. Você tem certeza? Você me pegou dormindo. Você me botou alguma coisa aqui, né? Porque é muito louco, muito louco. Mas eu acho que esse ponto o limite, né? Que é o importante. Até onde eu vou permitir também que essa IA, que eu use a IA de uma forma boa, né? Porque tem isso também. E como eu lido com todas essas tecnologias no meu dia a dia, e principalmente pensando em equipes também ali, né? Porque você tem várias pessoas com comportamentos diferentes usando IA. Eu não sei Né? se vocês sabem, mas é um número muito sério também esse. Hoje, mais de 12 milhões de pessoas no Brasil fazem terapia pelo chat GPT. Pois é, isso é assustador. isso é muito E o complicado. Né? complicado é que assim, a IA, ela não te questiona. Não. Ela sempre vai falar assim: você é ótimo, É tá muito isso. certo, tá muito bom. E as pessoas vão acreditando naquilo. Né? Não tem o questionamento, não tem, é porque ela pega a informação que você dá, ela não tem a questão de Ela não ser tem o repertório, crítica. né, do que está acontecendo de E fato, ela não é né? crítica. Né? Né? Então, assim, o quanto isso é sério, né? O quanto isso está impactando na vida das pessoas, o quanto isso tá mexendo, né, com as pessoas. E como que eu vou separar essa IA do meu lado humano sem deixar ela me comandar, né? Então, E outra, 12 milhões de pessoas estão tão carentes de afeto, de contato, de se relacionar, que está se relacionando com a IA, né? Sim, porque assim, as pessoas estão muito aqui, né? Elas não estão aqui. Então. O que a gente está fazendo aqui é Nossa! É algo completamente diferente, né? A gente chega nos restaurantes hoje, criança de 2 anos está lá no tablet, está lá no celular. Mãe e pai também. Não existe Não tem interação. Conversa. Quer dizer, né? Em casa é proibido. Almoço e jantar sem telefone, sem tela. Não é? Quando pega, você dá até pito. É isso. Op.
E porque a gente tem que também tentar preservar alguns momentos, porque sim. senão, né, vai invadindo. Total. Eu sinto muito isso, assim, né? A IA vai invadindo, parece água, né? Que vai entrando Vai entrando. Não nas só a IA, né? A tendas. tecnologia como um Num todo, né? todo, é. Porque acaba que as pessoas estão tão envolvidas na sua própria vida, esquece a vida ao redor, né? Sim, é. E a gente tem que ficar se policiando, né? O tempo inteiro. Às vezes eu tô sentada, eu tenho um filho de 6 anos e uma de 15. A de 15 coloca o fone de ouvido, tablet e fica assistindo série. Aí às vezes eu vou, Tá tiro no o mundo fone, dela, né? eu falo: Oi, tudo bem? E aí? Vamos assistir um filme com a mamãe lá na sala, sei lá, fazer alguma coisa. Ah, já vou. Eu falo: Vem. Né? Porque aí depois aí daqui a pouco ela vem. Meio reclamando, mas vem. Aí senta lá e depois ela gosta. Depois é legal, é. Mas é um processo que a gente também tem que se policiar, porque agora, né, empreendedora, você entende bem desse universo também. A gente tá lá o tempo inteiro respondendo cliente nananã, no celular. Se a gente não se policia, a gente fica trabalhando o tempo inteiro. Tem que Não, ter o tempo limite. inteiro e assim, e no celular sem fazer o que precisa ser feito. É. E aí, assim, porque não deu tempo, porque eu tô trabalhando demais, porque não sei o quê. Mas, assim, o que que acontece, né? Eu, quando na mentoria, eu falo muito isso, né? O celular, ele tem que estar sem qualquer aquele apitinho, sabe? O meu Gente, Notificação. não tem tem. reunião que eu vou, que eu falo assim, como é que a pessoa sobrevive com isso, É. né? Pum, 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 O meu é parece desligado. motoqueiro, sabe? Que fica buzinando. Pi, 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 pi. Eu falo, olha, a neurose social que essa isso. pessoa está desenvolvendo. Ele não tem noção, né, do que ele está fazendo com ele próprio. Então, assim, ou ele ou ela, enfim. Mas, assim, é aquela coisa da neurose social mesmo. Pim, 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 pim. Meu, é assim, não dá. Esse PIN é algo enlouquecedor, né? Primeira coisa. Gera uma ansiedade absurda, porque o tempo inteiro. Quem será? Quem será? Sim, Quem será? Né? E aí a pessoa, ela não consegue fixar no que ela precisa pensar. Então, todos os pensamentos dela ficam muito superficiais e não tem profundidade, que é o que mais gera a ansiedade, porque como ela não tem profundidade, ela não consegue parar e falar assim: "Não, Carla, para e pensa", né? Lembram que eu acho que eu comentei com vocês o negócio do avião, que eu tive síndrome de pânico, que eu olhava o avião e falava assim: vai explodir, vai explodir, vai explodir. Cada avião que passava por mim, né? E eu moro num lugar que eu vejo lá o aeroporto de Congonhas o dia inteiro passando Ixi. assim. Aí eu falo assim: vai explodir, vai explodir. Vai explodir, só que assim, é tão superficial isso. E na hora que eu penso, vai explodir, até eu pegar esse pensamento, falar assim: não, Carla, não é bem isso. Volta para aquilo que você precisa fazer, o que você estava fazendo. Eu perdi entre 1 e 2 minutos. Até mais. Você tem que questionar, né? Se a sua verdade é absoluta, né? E vai mesmo? Ué, como? De onde você tirou isso? Então. Só que até você, né, transformar isso numa narrativa interna entre você e você mesma. Que é a principal ponto, né? Com Eu acho que é o certeza. que mais é importante, a gente questionar tudo que a gente pensa. Sim. Porque 90% das coisas que a gente pensa não são verdades. É verdade. São pensamentos. E o quanto isso, porque de um lado a IA hoje está vindo para ajudar, para acelerar, para otimizar processos e performance, mas de outro lado, as pessoas, imagino que isso já está sendo refletido até, né? Que estão perdendo performance por conta até desse uso e pela falta do pensamento analítico, né? Como é que está isso aí no dia a dia das lideranças e tudo mais? Então, o que eu falo muito é assim: a IA não vai tirar o posto de trabalho. Ela vai tirar quem não sabe usar a IA adequadamente, né? Então, ela não vai se sobrepor ao humano, né? Muitas vezes as pessoas falam: porque vai mandar milhões, né? Que nem acho que foi a Meta agora que mandou não A sei Oracle quantas, a também, Oracle mandou um monte de gente embora. Uhum. Mas assim, a IA, ela vai substituir quem não tem função. Porque se a pessoa tem função, se ela é boa no que ela faz, ela vai continuar, né? Se ela se Então, atualiza para saber usar a IA, exato, né? Mas daí porque fica tem isso naquela também, né? coisa superficial, sabe? De vou saber fazer, nananá. Daí não vai mesmo, né? Então, a IA, ela vai substituir aquele humano
que não sabe se sobrepor a ela. Uhum, Né? uhum. Agora, quem consegue liderar essa IA, consegue transformar esse conteúdo, consegue aplicar, né? Fazer um trabalho aplicado, e principalmente, gente, ser humano, né? Quando eu falo de ser humano, é assim, a gente não pode esquecer da nossa inteligência emocional, o quanto a gente tem que se conectar com as pessoas. Eu estou lá, sentada, olhando para baixo na telinha. Eu não mostro quem eu sou para o meu chefe, eu não mostro quem eu sou para o. Não é nem só para cima, a gente não mostra Sim, quem é para nem os para quem está do pares, né? lado, para os É. pares, né? Então, assim, quem vai me enxergar? Eu sou extremamente dispensável, eu não apareço. Uhum. Então, esse é um problema, acho que muito sério hoje, né? Das pessoas acharem que elas olharem para baixo resolve o problema. Não resolve. O que resolve é ela olhar para o lado e para cima, né? E a gente do lado de cá, né, pensando no universo de empreendedores, né, a gente também está vendo isso acontecer com as empreendedoras. Então, muitas estão achando que pode substituir uma mentoria, né, alguma coisa por uma inteligência artificial, e não dá, porque é a falta do senso crítico, é a falta da empatia, é entender todo o contexto que às vezes ela não descreve, mas existe, e só uma pessoa que de fato, né, conhece, entende do mercado, entende o que a pessoa está passando, que consegue analisar e dar um retorno, né, ali, uma Sim. perspectiva diferenciada. E aí, o que a gente faz do lado de cá, né, para mostrar para essas mulheres, inclusive recentemente a gente fez um evento para falar sobre essas coisas, porque assim, você sozinho em casa, com uma IA, você não vai ganhar o mundo. Não tem jeito. Você vai ter que ter repertório, você vai ter que ter conexões, você vai ter que pessoas ali olhando por outro prisma, aquele mesmo ponto que você está vendo. E é um processo que a gente está tendo que trazer esses elementos, essa clareza, porque às vezes as pessoas estão tão envolvidas querendo resolver os problemas que esquece de todo o resto, né? E acaba fazendo do jeito que... E aí fica tudo igual, né? Aí a gente fica até... Esses dias eu fui olhar um convite de um evento que ele estava idêntico, só mudava o texto, mas assim, a estrutura idêntica de uns 4 que eu tinha visto. 4. Aí eu falei, será que é o mesmo evento? E com cores diferentes, fui lá ver todos diferentes, de eventos diferentes, mas, tipo, perdeu até a parte criativa, Criativa. a parte de conexão mesmo com o seu público, né? Porque você fica igual a todo mundo. A IA, ela tem muita informação, mas ela não tem essa parte criativa que é só o ser humano que tem. Pode ser que daqui a um tempo ela se torne criativa, né? A gente hoje está na fase de uma IA agêntica, né? Que ela vai tomar lugar de um agente, né? Que é essa coisa de você conversar com ela e tudo mais. Mas ela não traz a criatividade que o ser humano tem, né? E muitas vezes também, na hora que o empreendedor ele chega para a IA e fala alguma coisa, é que nem na terapia. Vai só fidelizar o que ela achou, o prompt que ela deu, né? Ou ele deu, enfim. Mas não vai questionar, né? Tanto que, assim, uma coisa que eu falo muito, né, com a minha BFF, Best Friend Forever, eu chamo ela de BFF ou BFF, né? A minha Eu falo chama para ela Nara. assim, eu não quero que você fale que eu estou certa. Você está entendendo no áudio? Eu não quero que você fale que eu estou certa. Eu quero que você me passe tal coisa com outras visões. E daí, o que a gente faz, que você pode fazer? Eu quero pegar pessoas de mercado que você acha que são legais, né? Que é o que eu falo na época, que nem existia IA, a gente falava de mentor emocional, né? Quem é a pessoa em quem você se espelha? Né? Então, trazer essas pessoas que são esses mentores hoje de IA para o jogo. Então, assim, eu quero que você me fale como se fulano, beltrano, ciclano estivessem aqui conosco. É uma forma de você fazer a IA não ser tanto você. Eu não sei se eu acho que eu não contei no outro episódio. Eu, em 2013, trabalhava que nem uma doida. Né, eu tinha o buffet dos restaurantes, fazia 6 eventos por dia, aquela fábrica de comida, aquela coisa, né? E eu fui e falei, não, vou chamar um consultor para me ajudar, 2012, acho que foi.
E aí chamei, veio um consultor, que era um ex-diretor de cartão de crédito de uma operadora enorme, e aí ele veio, sentou comigo e falou assim: bom, cadê seu sócio? Né? Falei: não, eu não tenho sócio, sou só. Mostrei tudo para ele, ele falou assim: bom, cadê seu sócio? Eu falei assim: não, não tenho sócio, sou só eu. Ele falou assim: para tudo isso, eu falei: ah, eu tenho uma equipe maravilhosa, você não sabe, minha equipe assim, né? Eu tenho a parte financeira, a parte não sei o quê, narará, todo mundo é maravilhoso, nananá. Ele falou assim: eu não vou te atender. Ué? Eu falei: como assim, né? Não vai me atender? Aí ele falou assim: não, porque eu não acredito em uma empresa de uma pessoa só. E por quê? Porque quando vocês são quando é pelo menos duas pessoas, o que que acontece? Uma questiona a outra, são Uhum. cabeças diferentes, né, com visões diferentes de mundo. E uma é complementar a outra, e uma é aquela coisa do tubarão, sabe assim, quando tem É. um cardume, que todos os peixinhos estão lá felizes, né? Tá tudo feliz assim, ou então, sabe, de passarinho, que tá tudo bonitinho ali, arrumadinho, de repente vem um gavião, né, de boca aberta, ou então vem um tubarão de boca aberta, uma baleia. O que que acontece com o cardume, com o enxame de pássaros? Ele simplesmente é cada um por si, Deus por É o todos. contrassenso que é importante, né? Você ter um contrassenso te ajuda muito, né? Sim, e aquela coisa, por que que eu vou, né? E se eu sou sozinha na empresa, tá tudo certo, é a minha cabeça só que pensa. Se um É. funcionário vem e me questiona, eu falo: eu não te pedi informação, eu não falei para você falar o que você acha, nananana, que é o empresário muitas vezes faz isso. Uhum. Muito né? embora hoje em dia não dá mais pra gente liderar a equipe desse jeito, né? Por favor, se você tá assistindo, já sabe, né? Atualiza, Tá aí a porque para atualiza. NL1, liderar, a vamos tomar gente... cuidado, vamos olhar direitinho para tudo, É. né? Então, assim, e aí ele falou para mim que ele não acreditava nisso. E aí eu fui atrás, né, de algum sócio, eu busquei na época, né, uma empresa que fazia venda de restaurantes, enfim, da área de gastronomia, e veio uma empresa do Rio Grande do Sul que queria se colocar aqui em São Paulo, né? E aí foi muito interessante, porque assim, eu percebi muita coisa que eu poderia ter mudado, que eu poderia ter feito. Se eu já estava enorme, eu podia estar 3 vezes mais enorme, né? E aí, em 6 meses que eles ficaram comigo, né, que eram 2 sócios, eu, e aí eles mandaram também algumas pessoas, enfim, foi muito bacana, né? Aquilo que você fala: "Ai, vai se meter na minha empresa, vai falar o que eu tenho que fazer". Não, gente, por favor, fale, por favor, me mostra, né, o que mais É eu o ponto posso. Tem que se cego. abrir, né? Ponto cego. Se, Não se, é? se uma pessoa de fora não olhar ali, Dá se é ponto sugestão, cego para reduzir você, você não vai custo, ver. né? É. Reduzir custo, reduzir desperdício, otimizar operação, otimizar resultado, né? Então, quando eu parei e percebi isso, falei: nossa, né? Que legal, gostei da brincadeira. Só que daí a brincadeira virou o seguinte: depois de 6 meses a gente ia sentar para, né? E nós estávamos assim, os dois e eu na mesa, assim, como nós estamos aqui as três. Ah, bom, não sei o quê, bababá, vamos continuar. Eles olharam para mim: não. Eu quase desmaiei, assim, eu devo ter ficado branca, né? Sabe quando sobe aquela coisa assim que parece que vai desmaiar? Falei: como não, né? Tá sendo tão legal. Nós queremos a empresa, não você. Ah, Ah, eu falei: nossa. Fizeram uma oferta super maravilhosa. E aí eu falei: se Deus está me dando isso, é porque, né? tirar umas férias. Aí essa questão, né, de quando a gente pega e você olha para o teu negócio sem ser de uma forma afetiva, de uma forma, sabe, que assim, você possa fazer dele algo de melhor e de diferente, né? Sair desse movimento, né, de muito igual. E a IA, na verdade, o grande problema dela é que ela não te tira desse espaço, desse Uhum. lugar, né? E as pessoas precisam entender que, assim, a questão humana, ela é muito crucial para o sucesso de uma empresa. Né? Não tem como uma empresa ir para frente sem a tecnologia para apoiar, mas é o humano para decidir.
Sem E dúvida. aí agora você mudou de cadeira, né? Você tá na mentoria. Agora eu estou na mentoria, né? Já faz algum tempo, né? Que eu faço mentoria e palestra, principalmente. Eu comecei muito, né? Com mulheres, Uhum. porque eu fui para a cadeira executiva depois que eu vendi essa empresa e percebi que assim é muito difícil para as mulheres passarem o que a gente chama o telhado de vidro, Uhum. né? São as nossas crenças limitantes, é aquela coisa da mulher ser muito perfeccionista, enquanto não tiver perfeito, intacto, não, né? O que Uhum. precisa é ser excelente, porque perfeito nunca vai Não ser, existe. né? O perfeito, ai, não tá perfeito. Aí você vai arrumar lá o que você acha que não tá muito bom. Ah, mas ainda não tá perfeito. E daí isso faz a gente procrastinar e não avançar, Uhum. né? Então, o fato do trabalho, né? A mulher, ela trazer esse perfil, né? De que a gente tem que ser perfeita, linda, maravilhosa, arrumada, super mãe, super mulher, fazer academia, ser bonita, fazer o skincare Harmonização. todos os dias e não sei o quê, e o perfume, bebe, bebe, bebe. A gente tem que ser tão perfeita que a gente esquece que a gente é humana também. Então é uma cobrança muito grande, é uma coisa da gente não permitir errar, não se permitir errar. E a Uhum. gente precisa se permitir errar. A gente precisa se permitir adequar, né? Tudo na vida, né? Vocês têm filhos, eu tenho filhos, é aquela coisa. Eu acertei de cara? Não, gente, eu errei demais. Eu falei muita Sim. besteira para meus filhos. Eu fiz coisas que eu falava assim, nossa, se fosse hoje eu não fazia a metade, É. né? Coisas básicas do tipo. Agora veio um negócio, né? Meu primeiro filho, na época que eu tive o Gustavo, eles punham um protetor de bico do seio, Uhum. né? Ah, porque para não sei o quê, para não machucar, dadadadadada. Só que eu nunca fui aquela mulher que teve leite, e aquilo lá inibia ainda mais a minha produção. Uhum. Então, o que que aconteceu? Foi um aprendizado, né? Eu queria ter sido perfeita para ele? Claro que queria, né? Sim. Queria que ele tivesse mamado, que ele, né? Com 1 mês e meio não tinha mais nada de leite, Entendi. né? Aí no segundo filho, qual foi o aprendizado? Não vou usar esse negócio, vou tomar um monte de coisas homeopáticas, né, para me ajudar a Na produzir mais produção. leite, Uhum. e eu consegui, né, a duras penas, amamentar até 7 meses. Então, assim, tudo é aprendizado, né? Tem Uhum. coisas que a gente faz porque acha que é certo, porque está na moda, porque e tá tudo certo, né? Agora, pega aquilo lá que não deu muito certo e melhora. A Sim. vida é assim. E quando a gente fala de empresa, de negócio, de ser uma empreendedora, uma empresária, né? Porque eu falo sempre, ganhou R$ 1 não é mais empreendedora, ou Uhum. fofa, você é empresária, né? E começou a entrar dinheiro na conta, Uhum. né? Então, assim, porque eu estou empreendendo, empreendendo, empreendendo. É outro pensamento que eu acho que ele é muito tóxico. Porque eu estou empreendendo, ó vida, ó azar, eu continuo empreendendo, eu continuo fazendo, eu continuo não dando certo, e eu vou ganhar um dia, e sabe assim, esse mês eu cheguei ali, mas eu vou botar mais dinheiro, esse mês eu ganhei um pouquinho mais, não vou precisar pôr dinheiro, aí no outro mês vou ter que pôr de novo. E é a história que a gente vê, né, na É. maior parte Sim. dos empreendedores que não se preparam para serem empresários, Uhum. né? Que essa é uma questão que também é Para o próximo outro episódio. tema E você muito acredita sério. que já estamos chegando no final? Acredito. Já Porque passa chegamos. rápido. Quando Passa o papo muito tá rápido. bom, que a gente vai Tem que voltar engatando de já. novo. Então. Mas tem a perguntinha aí. Tem a Faça uma pergunta perguntinha de aí. $1 milhão, né? Em que Então, momento que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? eu acho que eu sempre é uma questão que eu faço muito, né? Eu falo muito de autoconhecimento, né? Meu trabalho todo ele é baseado em mind shifting, quando a gente fala de liderança, que é a mudança das minhas pequenas rotinas para fazer um resultado astronômico na minha vida. E eu acho que eu sempre fui muito protagonista, né? Eu sempre fui muito atirada, sempre, né? eh, Decidi fazer as coisas, tanto que, imagina, na década de 60, ser uma menina com esse perfil, filha de um pai libanês, né? Então era uma coisa complicada em casa.
E então eu acho que assim, eu sempre fui muito protagonista. E aí eu tive momentos, né? Meu pai faleceu de uma forma muito abrupta, e teve aí nessa família libanesa teve várias questões. E aí eu fui me encapsulando para poder caber dentro dessa família. E aí, há alguns anos atrás, depois de síndrome de pânico, de me tratar, de não sei o quê, né, com todo o conhecimento que eu tenho desde a faculdade, de fono, nananã, que eu comecei a falar: não, eu não quero isso para mim, né? E foi uma decisão, na verdade, de desencapsular essa Carla, tirar as camadas dela. Lembra que eu até falei que eu não usava vestido? Uhum. Gente, eu estou usando brilho, sabe? Eu vou, Uau! nossa, né? Eu uso couro hoje, eu uso coisas, né, que eu jamais pensei em usar. Então, assim, a gente vai tirando as camadas, né? Uhum. Então, assim, ser protagonista é uma decisão, né? É o que eu quero para mim. Você se permitiu Eu ser. me permiti voltar a ser aquela pessoa, porque eu poderia ter ficado encapsulada, Uhum. né, fechada, né, num ambiente, eu estava muito gorda, né, tinha várias questões aí. Agora, na hora que você olha para você e você olha para o espelho, sabe, a mentoria ela chama espelho, espelho meu, é assim, que mulher que eu quero ver no espelho, Uhum. né, que mulher que eu quero acessar, que mulher que eu quero me tornar. Então, eu acho que isso é uma coisa que mudou demais a minha história, né? Foi a hora que eu decidi quem eu queria ser. E quem você é uma decisão, né? Como você ser um líder, como você ser empresário, como você ser mulher, é quem você quer ser. E Uhum. não ser o que os outros querem de você, né? E a gente acaba muito se colocando naquele papel secundário. Tem algumas pesquisas, né, que falam, né, que nós mulheres, nós temos hoje uma obrigação muito grande de mercado, né? Pelo censo de 2022, 23, 50% dos lares brasileiros eram mantidos por mulheres solo. Uhum. Você imagina que 50% são só mulheres, os outros 50% são homens solo e casais. Então, olha a força que a gente tem, a responsabilidade que a gente assumiu. Sim. Só que a gente não se coloca nesse lugar Com essa de potência toda, né? protagonismo, né? É. A gente não vê que nós precisamos votar em mulheres, nós precisamos. É apolítico, tá? Sim, sim, Tem claro. mulher em tudo que é Claro. Todos os partido partidos. político. Sim, Mas vamos votar em mulher, vamos ter sim. a nossa representatividade, que nem eu estava contando para vocês no começo. Hoje eu sou conselheira de empresas, fiz um processo, né, de um curso para ser conselheira, tudo mais. Gente, numa sala com 80 homens, tem 6 mulheres. Né? Então tá na hora da gente se posicionar assim, o que que eu quero para mim? O que que eu quero? Eu vou ser avó agora, eu contei para você. Ai, que Eu vou ser delícia! avó, primeira neta, Parabéns. É sobre né? isso. Vamos ocupar nossos espaços, Não né? é que espaço que eu Ocupar vou nossos deixar para espaços. essa menina, É né? Eu isso. só tenho filhos, né? É, Ai, que agora delícia. Então, vir uma menina agora para mim vocês não sabem. Imagina essa avó babona. Meu, eu tô comprando coisa cor-de-rosa, vocês não estão entendendo, assim, é... sabe? Aonde eu vou, eu falo, ai, que lindo, não sei o que, fui andar aqui, falei, ai, não sei o que, vou descer lá para comprar depois, né, mais uma roupinha. Agora para 1 ano e meio, porque a minha nora fala assim, não me compra mais roupa para essa menina, porque não vai ter dia para ela usar tudo isso. É isso. Então, assim, mas eu tô babando, né? E assim, Tem qual que vai ser o meu legado, né? O que que nós vamos deixar? Então, eu acho que assim, ser protagonista, primeiro, é você escolher o que você quer. E segundo, é o que eu vou deixar para quem vem depois de mim. É isso. É isso. Muito Carla, bom. querida, um Ai, prazer muito ter a bom, Denise, ter obrigada, você. obrigada. Uma história, amei. Seja sempre né, gente? bem-vinda. Até mexe com a gente. Repertório é por não isso falta, que tem o né? Não podcast, tem né? A jeito. gente adora ouvir essas É. histórias. Como o pessoal te acha? No Instagram, @Carla Elage Souza. No LinkedIn é Carla Elage. E no... só. Gente, Maravilha. busque, né? Gostou, quer comentar, quer mandar alguma pergunta aqui, já comenta o episódio que a gente vai dividir com a Carla. E muito obrigada pela sua audiência. Obrigada.